Olá, meninos! Voltamos para responder a semana 3 do PET 3 de História. Vamos lá? Hoje voltamos a falar sobre as civilizações pré-columbianas e na número 1 falaremos da civilização maia. Temos um texto e temos também um mapa. Duas imagens. Um mapa e uma construção, uma pirâmide maia. Então vamos lá. Letra A. Observe a imagem 1. Olhando para o mapa, em termos de organização política, o que difere os maias dos astecas e dos incas? Então, na verdade, você não, sempre, vamos relembrar, sempre leiam o texto, porque muitas das respostas vocês vão encontrar no texto. Então, o que difere na organização desses impérios? Os maias, eles eram formados por cidades-estado, ou seja, cidades independentes, com poder político próprio, muitas com moeda própria, um deus próprio, tá? E já os outros impérios, os incas e astecas, como eu acabei de falar, eram impérios mesmo, onde era centralizado o poder nas mãos de uma pessoa, tá? Então essa é a diferença. Uma cidade-estado, os outros dois são impérios. Letra B. Quais civilizações antigas ocuparam o território dos maias? De que forma essas civilizações influenciaram o povo maia? Vocês vão encontrar essa resposta lá no mapa, né? Então lá no mapa tem o nome dos povos que viveram nessa região, certinho? Letra C. A imagem 2 representa as ruínas de Tikal, uma das mais de 50 cidades-estado maia. Sobre a imagem, responda: como está organizada a cidade de Tikal? Então você vai lá olhar a imagem, vamos dar uma olhadinha na imagem de novo, né? Então, imagem 2, aqui é da pirâmide, né? Então a gente observa lá a pirâmide, que era o centro religioso, né? Nós vemos assim várias construções. Então era organizada de que forma? Então vocês olhando, vocês vão descrevendo o que vocês estão visualizando, tá? E pesquisem também se achar que convém, ok? O segundo item, como eram essas construções? Então a gente pode observar que são construções de pedras, né? E para fazer essas construções, eles tinham que ter um grande conhecimento de matemática, de arquitetura, né? Terceiro itemzinho aí. Quais conhecimentos eram necessários para erguer cidades como essa? Acabei de falar, né, gente? Matemática, arquitetura e por aí vai. Número 2. Leia o texto abaixo, observe a imagem em seguida e responda as questões. Então aí nós está falando sobre uma cidade, da maior cidade asteca, e embaixo nós temos a imagem, né, de como era organizada essa cidade. Olha só, antes, dá uma olhada nessa imagem. Nós observamos que é uma ilha, né? As construções, elas estão lá, o centro a gente vê que é uma construção maior, provavelmente é o templo, né? E em volta a gente vê a cor azul, significa que é água. Então a cidade ela foi construída numa ilha, né? E em volta, onde eles onde eles faziam a agricultura, praticavam a agricultura, tá? Do lado de fora da água ali. Então vamos lá. O que o trecho do artigo diz sobre a organização da cidade de Tenochtitlan? O que diz? Então, lê o texto, então, você lendo o texto, reproduz embaixo. Só isso, novamente. Letra B. A imagem confirma ou contesta o que o texto do artigo apresenta? Bom, se vocês lerem o texto, você vai ver que está confirmando, tá, gente? Então, confirma como é a construção, como era feita a construção e tudo mais. Então, é uma confirmação. Letra C. Em relação à cidade de Tenochtitlan, o que mais lhe chama a atenção? Bom, é com vocês, né?
olhando essa imagem e pensando que isso é há tanto tempo atrás, o que chama a sua atenção, né? Letra D. A partir das informações sobre a cidade de Tenochtitlan, você consegue imaginar como seria a sociedade asteca? Descreva essas características. Então, lá no texto também você consegue retirar a resposta para essa questão. Okay? Como era a sociedade nessa cidade. Letra E. Muitos conquistadores diziam que as sociedades pré-colombianas eram primitivas e não civilizadas. A partir do trecho do artigo e com base na análise da imagem, podemos confirmar ou discordar dessa linha de pensamento? Justifique sua resposta. O que vocês acham? Eles não tinham nenhum conhecimento, eles eram totalmente sem cultura. Olha essa construção, olha como eles montaram. Eles construíram uma cidade numa ilha com pedras imensas, construíram pirâmides, eles desenvolveram a astronomia, a matemática, porque eles precisavam de conhecimentos de matemática, de arquitetura, de engenharia. Então, eles eram realmente sem civilização? Eles não eram civilizados? O que vocês acham? Responde, dê a sua resposta pessoal, tá? Agora, número 3, nós vamos falar dos incas, né, dos povos incas. E nós temos novamente o texto e nós temos uma imagem que mostra uma região de cultivo, tá? Então, essa técnica de cultivo é chamada de terraços. Então, você observa que são curvas, né? Curvas que eles fazem. E não é à toa, não é só para ficar bonitinho, né? Porque de longe a gente vê, fica uma imagem bonita, mas não é por estética. Essas curvas que eles faziam e que até nos dias de hoje continuam sendo utilizadas, né? Essa técnica agrícola é feita em terrenos altos, em montanhas, tá? E nós vamos aqui nas questões, a gente vai ver o porquê, tá bom? Vamos lá, agora responda as questões. Segundo o texto, qual era a base da economia dos incas? Está lá no texto, né? É a agricultura, gente. Basicamente milho, tá? Se aqui no Brasil a base da nossa alimentação é arroz e feijão, para os incas a base da alimentação era o milho. Letra B. Observe a imagem e descreva o que ela representa. Já disse, né, gente? Eram curvas, eram terraços, né? Que eram utilizados para a agricultura. Letra C. Qual a dificuldade que os incas enfrentavam para poder cultivar alimento? A altitude, né? A altitude dos seus terrenos. Então, essa era a grande dificuldade, por isso que eles precisaram criar um método de cultivo. E letra D. Qual a solução encontrada por esses povos? Os terraços. Fazendo essas curvas que, a partir delas, eles conseguiam receber, essas curvas, né, esses locais, conseguiam receber bastante sol, água e protegia do vento, da ação do vento. Certinho? Letra E. A tecnologia usada pelos incas para poder plantar nas montanhas ainda é utilizada hoje? Que nome essa técnica recebe? Sim, é utilizada ainda hoje, é utilizada aqui no Brasil, né? E é chamado de terraços. Terraços, esse é o nome mais comum, né? Que se fala, que se dá a essa técnica. Ok, moçada? Terminamos mais uma semana, estaremos de volta em breve. Abraços!